Durante toda a nossa vida, avaliamos e julgamos as pessoas por seus desempenhos, seja na escola, pelas notas tiradas, no futebol, pelo número de gols feitos, ou nas organizações, pelo número de vendas efetuadas, por exemplo. Mas o que é desempenho? De modo geral, pode-se dizer que é o conjunto de comportamentos ou ações que exibimos em determinadas situações e que dependem de nossa compreensão, seja ela tácita ou explícita, do que é esperado de nós em determinada situação. Em contextos de trabalho e das organizações, ele serve como insumo para a produção de bens e serviços e, portanto, geração de valor. Em outros termos, a ação das pessoas no trabalho colabora para a geração de resultados, que por sua vez colaboram para que a organização alcance seus objetivos. Ele depende, portanto, da articulação entre pessoas, da coordenação de esforços e do compartilhamento de objetivos. Para não causar confusão conceitual, é importante diferenciar o desempenho de questões correlatas, como resultado, eficiência e produtividade. Como vimos, o desempenho são comportamentos ou ações orientados para algum objetivo. Já o resultado é uma consequência desses comportamentos ou ações, com alterações no ambiente, coisas ou pessoas. Enquanto a eficiência é a avaliação dos resultados do desempenho conforme determinados padrões ou critérios, a exemplo de tempo de produção, quantidade de produtos, qualidade dos serviços, número de erros ou defeitos. E por fim, a produtividade é a relação entre os resultados e os insumos utilizados para obtê-los, também chamada de forma informal como custo-benefício. As teorias sobre desempenho no trabalho costumam abordá-la a partir de dois principais parâmetros. O primeiro são as ações ou comportamentos propriamente ditos, que é o chamado desempenho como processo, e o segundo são as consequências das ações ou dos comportamentos, também chamado de desempenho como resultado. Para escolher qual dos dois parâmetros adotar, ou mesmo os dois, tem algumas questões que podem ser consideradas. A primeira delas é a facilidade de se operacionalizar um estudo com base nesses parâmetros. Processo do comportamento, o que acontece para desencadear determinado desempenho, é mais difícil de medir do que os resultados, que são mais visíveis. O segundo ponto é a verificação de que comportamentos no trabalho dizem respeito ao desempenho. Será que são todos? Ou seriam só aqueles que contribuem de fato para os objetivos organizacionais? E se eu considerar somente o que é importante para a organização, ou seja, os resultados, abre-se mão de se considerar comportamentos não manifestos, como pensamentos, sentimentos e emoções, que são fatores importantes para desencadear uma ação. Além disso, essa escolha também precisa passar pela reflexão da relação entre o desempenho e o resultado, e o que isso tem a ver com o controle do indivíduo sobre o seu próprio desempenho, porque nem todos os resultados para a organização dependem exclusivamente do desempenho individual, pois também são influenciados por vários outros fatores, como o mercado, tecnologia, intervenção do governo, por exemplo. Por fim, outra questão a ser considerada é a dinamicidade do desempenho, pois ele muda muito ao longo do tempo. E para entender essas mudanças, será que somente observando os resultados eu consigo, ou preciso entender o processo pelo qual se dá o desempenho? Outra classificação que é feita pelas teorias sobre desempenho no trabalho são relativas aos tipos de desempenho. E aí há dois principais, o de tarefa e o contextual. O desempenho de tarefa refere-se à proficiência do indivíduo em contribuir com o núcleo técnico de um cargo ou uma ocupação. E para medir isso é fácil, basta observar diretamente o indivíduo no trabalho e ver o quanto ele está efetivamente contribuindo para as tarefas que lhe foram designadas. Já o desempenho contextual refere-se a comportamentos sem relação direta com a realização das tarefas técnicas de um cargo ou uma ocupação. Portanto, são normalmente informais, fundamentados na espontaneidade e na iniciativa dos indivíduos, visando a beneficiar globalmente o ambiente de trabalho. Exemplos: prestar auxílio a colegas, seguir regras e procedimentos e defender os interesses da organização. Por isso mesmo, ele é mais difícil de mensurar do que o desempenho de tarefa. Um outro conceito muito utilizado, que inclusive foi citado no último vídeo sobre contexto de trabalho, é o de desempenho competente, que seria aquele que se aproxima de padrões ou atende certos critérios de excelência com muita frequência e por um período longo de tempo, ou seja, é o que toda organização gostaria de ter nos profissionais que lá atuam.
Também foi mencionado brevemente o que pode influenciar a pessoa a ter um desempenho competente ou não. E as 3 principais que foram citadas são o contexto, também chamado de poder fazer, as competências, que seriam saber fazer, e a motivação, que teria a ver com querer fazer. O contexto foi abordado no último vídeo e dele fazem parte os suportes citados lá, organizacional, psicossocial e material, os estilos de liderança, a qualidade dos relacionamentos interpessoais, a clareza dos papéis estabelecidos para cada indivíduo, a presença ou não de fatores estressores, a qualidade do feedback e a cultura organizacional. Outros determinantes que podem ser citados são a personalidade, a experiência, a regulação emocional e a autoeficácia. Já foi citado em alguns vídeos aqui e diz respeito à capacidade do indivíduo de se sentir capaz de fazer algo. Em termos de aplicações para a gestão de pessoas, podemos citar a análise de problemas de desempenho, que foi mencionada no último vídeo e diz respeito a verificar o que está causando determinada insuficiência de desempenho, se são as condições ou o contexto de trabalho, se é a falta de algum chá específico ou se seria motivação. Outra aplicação seria o desenho, implantação ou adaptação do processo de gestão e avaliação do desempenho. O desempenho também, quando devidamente diagnosticado, ele pode servir de insumo para avaliação de necessidades de treinamento e para diagnóstico e intervenção no contexto de trabalho, além de facilitar a atuação dos gestores na hora de lidar com seu grupo de trabalho ou sua equipe. Por fim, devido a ser um fenômeno complexo, multicausal e multideterminado, a sua gestão deve ser muito bem pensada para evitar injustiças com os trabalhadores, ao elencar determinados critérios e estipular eventuais recompensas ou punições derivadas da sua mensuração. Se gostou e ainda não está inscrito, inscreva-se agora, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos, curta e compartilhe com o maior número de pessoas. Obrigado e um abraço.